aqui na agulha. Venho no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e agora trabalho um ponto alto em cada ponto alto que tenho aqui na base. E mais um ponto alto aqui na alça. Fiquei então agora com um bloco com 9 pontos altos. Agora faço 4 correntes na mesma alça de base. Faço 2 pontos altos. E vou fazer mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, os meus blocos passam a ter 9 pontos altos em cada uma das laterais e serão 4 correntes de separação aqui ao meio do bloco. Eu passo para o próximo bloco de base, vou deixar 2 pontos vazios aqui entre um bloco e outro. Passo para o próximo bloco de base, então trabalho os pontos altos aqui e nas alças vou sempre fazer 2 pontos altos, 4 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer a mesma sequência e aqui no final da carreira, na primeira parte, eu trabalho 2 pontos altos aqui na alça de base, faço as 4 correntes e depois faço apenas um ponto alto e desço aqui pela lateral fazendo os outros 8 pontos altos, aqui um em cada ponto de base. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Ok? Agora nós vamos fazer mais 3 correntes, viro o trabalho e agora passo a fazer um bloco com 10 pontos altos. Então, as primeiras 3 correntes já equivalem a um ponto alto. E vou fazer aqui mais 9 pontos altos. Os 8 ficam aqui nos pontos que tenho na base, um em cada ponto de base. E o último ponto vai ficar na alça que tenho na base. Então, ficaram aqui 10 pontos altos. Agora, passo a fazer apenas 3 correntes na mesma alça de base, faço 2 pontos altos e faço mais 8 pontos altos aqui no bloco de base,
trabalhando um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Na carreira anterior, a minha alça aqui de correntes ao meio eram de 4 correntes. Nessa carreira, passa a ter apenas 3 correntes novamente. Salto 2 pontos de base e faço 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço mais 2 pontos altos, completando então os 10 pontos que tenho aqui no bloco. Faço 3 correntes na mesma alça, trabalho mais 2 pontos altos e mais 8 pontos altos aqui no bloco, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Então, ficou assim. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. E quando chegar aqui no último bloco, eu faço apenas um ponto alto e desço os outros trabalhando aqui, como viemos fazendo nas outras carreiras. Eu vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Eu vou cortar novamente o fio. Passo a sobra do fio aqui por dentro da laçada, puxo para ela não se desmanchar. Viro novamente o nosso tapete. E agora volto a trabalhar com o fio vermelho. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo, faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui na alça, faço um ponto alto, formando assim o primeiro bloco da carreira com 11 pontos altos. Faço 3 correntes na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. E desço fazendo mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base.
Então, os blocos nessa carreira passam a ter 11 pontos altos em cada uma das laterais, separados por 3 correntes. Vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto então mostrando para você essa carreira finalizada. Finalizada a carreira, então até agora o nosso tapete estará dessa forma. Eu fiquei com 11 pontos altos em cada lateral dos meus blocos, ok? Agora vamos passar para a próxima carreira. Eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, eu faço mais um ponto alto. Então, contando com as 3 primeiras correntes que eu conto como ponto alto, eu tenho aqui um total de 12 pontos altos. Nessa carreira, entre os blocos, eu vou fazer 4 correntes. Então, faço as 4 correntes na mesma alça de base. Eu faço 2 pontos altos e desço pela lateral trabalhando mais 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou assim. Eu salto 2 pontos de base, passo para o próximo bloco e trabalho novamente um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, faço as 4 correntes e mais 2 pontos altos. E vou descer pela lateral, trabalhando os outros 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Vai ficando assim. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto então mostrando para você a finalização dessa carreira. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos pontos da base.
Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Então, eu faço novamente 3 correntes para dar altura de um ponto alto, viro o tapete e faço um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, eu trabalho um ponto alto apenas. Então, meu bloco nessa carreira passam a ter 13 pontos altos. Faço agora apenas 3 correntes. Na mesma alça de base, trabalho mais 2 pontos altos. E desço aqui pelos pontos de base, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Deixo o último ponto de base vazio. E no final ficará assim, com 13 pontos altos em cada uma das laterais. E aqui ao meio eu tenho 3 correntes. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto mostrando para você como ficará. No final da carreira, então, o nosso tapete ficou dessa forma, ok? Agora, vamos novamente começar uma nova carreira. Eu faço as 3 correntes para dar altura de um ponto alto, viro o trabalho e faço um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui na alça, dessa vez eu vou fazer 2 pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos de aumento. Na carreira anterior, nós ficamos com 13 pontos altos em cada uma das laterais do bloco. Nessa carreira, então, serão 15 pontos altos. Então, vou fazer 4 correntes e aqui na mesma alça faço mais 3 pontos altos
e desço pela lateral, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, deixando vazio apenas o último ponto de base. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou ter 15 pontos altos, então, aqui em cada uma das laterais. E nas alças, então, eu vou ficar com 3 pontos altos, 4 correntes e mais 3 pontos altos. Vamos fazer aqui mais um bloco. Eu salto 2 pontos de base e trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego aqui na alça, eu faço 3 pontos altos, 4 correntes e mais 3 pontos altos. E desço pela lateral, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no final do bloco, eu vou deixar vazio esse último ponto de base e o primeiro do próximo bloco e volto a trabalhar então os pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto então finalizando essa carreira com você. Finalizando a carreira, aqui na última alça, eu fiz os primeiros 3 pontos altos, fiz 4 correntes e agora faço 2 pontos altos e desço fazendo um ponto alto por cada ponto de base.
Aqui é o último ponto de base, então o último ponto alto. E ficou dessa forma então a carreira. Ok? Eu vou cortar o fio. Esse fio depois já pode ser arrematado. E até agora o nosso tapete estará dessa forma. Ok? Agora nós vamos fazer a última carreira aqui do nosso tapete. Então, eu finalizei a última carreira aqui de um lado e vou começar então essa última carreira agora trabalhando com fio natural aqui na outra ponta do tapete. Eu vou prender o fio na agulha. Venho no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para a altura do ponto alto e trabalho um ponto alto em cada ponto de base até chegar na alça. Aqui na alça eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E desço pela lateral, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. E vou deixar vazio apenas o último ponto de base. Chegando aqui então no final do bloco, você terá então 17 pontos altos em cada um dos lados. Aqui nas alças ficarão, aqui no princípio ficam apenas 2 pontos altos, 3 correntes e na outra lateral ficam 3 pontos altos. Eu vou saltar aqui 2 pontos de base, passo para o próximo bloco e trabalho um ponto alto em cada ponto de base até chegar na próxima alça. Aqui na alça eu faço 3 pontos altos, três correntes e mais 3 pontos altos. E vou descer pela lateral trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Então, vai ficar assim. Vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, deixo o último vazio, deixo o primeiro do outro bloco, passo para o próximo bloco trabalhando da mesma forma. Então, em cada alça de base, eu vou ter 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. No último bloco, eu vou trabalhar da mesma forma que fiz aqui no primeiro. Nessa primeira parte, eu faço os pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 3 pontos altos, 3 correntes, depois apenas 2 pontos altos e completo a carreira fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Corto o fio e arremato. Então, essa aqui é a nossa última carreira.
eu vou terminar a carreira, cortar o fio e arrematar e volto então mostrando para você o nosso tapete então já finalizado. Com a carreira então finalizada, o nosso tapete ficou dessa forma. Essa aqui foi a carreira final dele. Caso você queira fazer o seu maior, é só você ir aumentando da mesma forma. Você vai intercalando as cores da forma que você achar mais adequada. E aqui nas alças, você passa a fazer 3 pontos altos, 4 correntes e mais 3 pontos altos. E depois pode fazer mais 2 carreiras, fazendo apenas 3 correntes aqui ao meio. Enquanto mais correntes você fizer, mais pontiaguda vai ficar a sua estrela. Enquanto menos correntes, mais ela fica arredondada, ok? Então, aqui nós temos o nosso tapete saia para a árvore de Natal, modelo estrela. Ele está então finalizado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Para vocês que gostaram, compartilhem os nossos vídeos em suas redes sociais, curtam os vídeos que temos aqui no canal. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva para que você não perca as novidades que vão aparecendo por aqui, ok, meninas? Enquanto vocês então nas nossas próximas videoaulas, beijinhos e até mais!